Olá amigos, sou Indalécio Alves, um grande prazer estar falando com vocês através desse blog fantástico que vem mostrando um pouco do pessoal que faz rádio. Quem está do outro lado de cá, da banda do lado de cá, vocês vão conhecendo um pouco da gente. Já que vocês querem saber de início, eu comecei em abril de 1989, faz um pouquinho de tempo, já que estamos em 2016, faz um pouquinho de tempo. E de lá para cá a gente vem todo dia, cada vez mais aprendendo mais sobre o rádio, porque o rádio vai mudando e a gente tem que ir mudando junto com o rádio. Isso foi na Rádio São Carlos, a Rádio São Carlos. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei, não sabia absolutamente nada de rádio. Comecei numa função que hoje em dia acho que nem existe mais, discotecário, que pegava os vinis, arquivava vinil e tirava vinil de parede, e tirava poeira de disco, e pegava disco que estava riscado, marcava porque estava riscado e coisa e tal. E aí um dia surgiu a oportunidade, faltou um locutor de manhã na rádio, e disseram: você vai lá e fala a hora apenas, fala a hora e põe a música, fala a hora e põe a música. E deu certo, eu fui brincando, inventei uma brincadeira no ar, nem lembro mais, 1900 Guaraná de rolha, e brinquei com o ouvinte ligou, e aí foi o começo. O próprio dono da rádio gostou, na época, aí foi daí pra frente, daí foi seguindo. Nessa rádio eu fiquei por quase 14 anos, bastante tempo. O rádio no interior, principalmente para quem ouve muito rádio, sempre se inspira em alguém. Aqui toda a gama de comunicadores sempre se inspirou em Eli Correia, Paulo Barbosa, Paulo Lopes, sempre quis ser igual aos grandes, não era possível, mas desses muitos inícios, o rádio formou grandes comunicadores. Não havia ainda o curso de radialista aqui para o interior, não existia nada disso, então você se fazia, você ouvia alguém, tentava chegar igual, tentava fazer igual ou semelhante, e aí você deslanchava, tentava fazer, e às vezes dava certo, às vezes não. Então, o dia do Indalécio é meio complicado, porque o Indalécio começa às 3h30 da manhã todo dia, já pulando da cama para entrar no ar às 5, Aí eu saio do ar às 7 da manhã, porque o Show da Manhã, ele é um programa que, quando ele começou, a minha volta para o rádio, tinha ficado já 14 anos parado de rádio ao vivo. Então, no início, o meu contato aqui com a Clube foi: eu quero ver se eu ainda consigo fazer. Esse foi o grande barato da história. E foi uma tentativa, e uma tentativa que deu certo. Eu voltei para o rádio ao vivo, que eu não fazia há muito tempo, vinha só com gravações off, programas de história da música, que eu estudei muito história da música. Então a volta para o rádio ao vivo foi gostosa. Eu não imaginei que ia dar tão certo. Então das 5 às 7 da manhã que eu estou no ar, é como se eu jogasse tênis todo dia. Minha jogada de tênis é essa. Aí depois da rádio, tem das 7 da manhã até as 11 da noite, aí eu tenho o meu trabalho, onde eu tento ganhar dinheiro. Tenho uma empresa onde eu trabalho com restauração de rádios antigos, que é do tempo do vovô, com as coisas de válvula, aí sim onde eu vou me divertir. Eu assumi um programa de rádio jornalismo ao vivo, pela primeira vez. Eu fui para lá para tirar alguns vícios de linguagem, não é porque eu queria ser profissional de rádio nos anos 90. Queria mesmo, era a grande paixão, era a grande vontade, era chegar e ser a diferença. Mas quando você chega numa grande capital, você se transforma em mais um, você se transforma em número. E até você fazer nome, você sofre, você pena. Então, quando eu assumi o primeiro dia de um microfone, claro, enquanto estava fora do ar, fazendo treinamento e tal, uma coisa. Quando eu assumi, tocou a vinheta pela primeira vez, falou o meu nome no ar, você vai entrar no ar fazendo aquele... meu amigo, gelou de cima embaixo, de baixo em cima, foi gelado mesmo. Então o maior desafio foi fazer as edições do Globo no ar, da meia-noite às 6 da manhã, eu apresentei acho que durante 1 ano e 8 meses, para o Sistema Globo. O Sistema Globo na época era grande, a rádio tinha para mais de 130 funcionários, era grande mesmo. Hoje a gente vê que infelizmente está demitindo, está mandando gente embora, está fechando o rádio e tal, mas hoje em dia não, naquela época não. Naquela época você era grande, o rádio era inflado, era apenas uma empresa que patrocinava o rádio jornalismo na época. Hoje você ouve que são 5, 6, 7 empresas que patrocinam, e um rádio jornalismo totalmente tendencioso. Antes não, antes era totalmente padrão, então você tinha que ter aquela voz gutural, aquela voz impostada e tal.
Então, o meu primeiro grande desafio foi esse, e eu consegui vencer. Isso foi o mais tenebroso. O rádio, ele ainda é um meio muito mágico, tá? Qualquer tipo de programa de rádio estando no ar, ele tem uma audiência, ele tem um público. O que o rádio precisa é trazer de volta os seus ouvintes, né? Quem deixou de ouvir rádio, porque hoje a mídia ficou muito acessível, o disco não existe mais, a pessoa baixa quantas músicas ela quer num pendrive e ouve no horário que ela quer, onde ela quer. Então ficou bem. Isso de o rádio ser o rádio musical, né, deixou de existir. O que o rádio precisa trazer de volta aos seus ouvintes é fazer com que de novo o comunicador se torne novamente aquele membro da família querido, aquele que pede licença para entrar em casa, é aquele que trata com respeito o ouvinte. Aí sim eu acredito que é o rádio bem feito, porque o rádio ele deu uma degringolada, ele deu uma perdida de questões pelo excesso de número de emissoras, pelo número de emissoras que não privou por qualidade no ar. E essa qualidade no ar, eu não digo em questões profissionais não, nós temos excelentes profissionais, muitos deles parados. O rádio está pegando uma garotada que nunca viu rádio na vida, está indo para cima fazendo rádio e está fazendo de uma forma a moda que quer, né? Não, vamos chegar, vamos gritar, vamos berrar, e não é por aí. O rádio deixou de ter aquele carinho. Então quando você tem o carinho do ouvinte, o cara, esse aqui é o horário do fulano está entrando no ar, então você cria uma sequência, onde o rádio cria audiência exatamente assim. A audiência de rádio é feita com sequência. Agora você tira um programa que tem uma cara, coloca outro tipo, um informativo e outro, sem que um tenha identidade do outro, sem que um forme a mesma sequência, a mesma audiência ou o mesmo estilo. Podem ser estilos diferentes, mas desde que seja e mantendo o mesmo padrão, né, então aí você tem um rádio bem feito. Quando você tem várias caras, várias formas de identificações, cada um fazendo o seu modo, você não tem audiência, então o rádio perde público mesmo. O futuro do rádio é muito legal, porque hoje o rádio está em todo lugar. Antes você era obrigado a ter o aparelho de rádio, hoje não, hoje no celular você tem rádio. Tá? Hoje no foninho de ouvido você tem rádio, no computador você tem rádio. Você pode no seu computador ouvir uma rádio da China, da Coreia, da África, de qualquer lugar do mundo. Tá? E você percebe que os mesmos erros que eu cometi há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o povo está cometendo agora também, quando que começa. É a mesma coisa, é a mesma falha de deixar o microfone aberto. São as mesmas coisas, apesar de toda essa digitalização, de todo esse processo digital, de toda essa modernização, né, os erros ainda são os mesmos, é o mesmo tipo de rádio brincalhão que ainda funciona. Então o futuro do rádio vai ser muito maior, vai ser um aspecto mais amplo, né? Nós vamos ter mais emissoras agora com a migração das AMs para FM, tá? Nós vamos ter mais opções, mais rádios trabalhando e fazendo mais competição entre si. Pode ser que isso gere no começo um impacto comercial tanto para o FM quanto para o AM, tá? Mas isso vai se ajeitando, vai se acertando, e logo, quando vier o rádio digital, aí sim, eu tenho certeza que nós vamos ter de volta grandes profissionais que estavam fora do rádio. O meu foi aqui, foi no microfone, chegar e fazer. Tá? Você tem uma ideia, um dos erros clássicos meus de rádio se deu na Rádio Trianon em São Paulo. Eu fazia um programa chamado Músicas da Madrugada. Então você tinha que usar aquele vozeirão, as músicas da madrugada. E o que mostrava pra gente se estava no ar ou não, era uma lampadinha. E de sacanagem, tinha sempre um espírito de porco que ia lá e desrosqueava aquilo. E eu cheguei já meio atarantado e tal, correndo, madrugada, e cheguei já meio molhado de chuva e tal, e eu anunciei a primeira sequência de música e tal, né, aquele jeitão, né, e vamos ouvir, e eu achei que o meu operador tinha fechado o microfone, ele não fechou, tá? E aí eu fui o cara que foi demitido no ar. Eu cheguei assim que eu achei que tivesse já fechado o microfone, eu fiz a mesma sequência de música e falei, agora em músicas para ouvir, metendo, vamos ouvir, tal. Mas na hora, tocou o telefone da rádio, o operador de rádio se rachou de rir e eu fui mandado embora, né? E o aprendizado foi feito assim, foi feito evitando fazer mais esse tipo de brincadeira, porque você nunca sabe se está ou não, né? Deixei ele confiar um pouco na tecnologia.
Meu aprendizado de rádio foi muito legal, porque eu tive grandes mestres. Tá? Quando eu fui para a Rádio Capital, foi muito legal, porque eu peguei buchas de assumir lugares bom de rádio, de baluarte do rádio. Então você tentar, evidentemente, eu jamais vou me comparar a um Zé Bétio, mas você pegar um programa no horário do Zé Bétio, que era do Zé Bétio, e fazer um programa do Zé Bétio, é difícil. Você pegar um programa que foi do Oswaldo Betil à noite e tentar manter aquele padrão, é difícil. Quando eu criei o balão de ensaio do programa Em Algum Lugar do Passado, que é o programa de músicas antigas que eu faço, Em Algum Lugar do Passado foi criado para o Hora da Saudade, que era do Moraes Sarmento. E foi um balão de ensaio, e deu certo, né? Deu certo. Foi um dos meus outros grandes desafios, foi esse. Então o meu aprendizado em rádio foi esse. O Antônio Celso, grande Antônio Celso, não posso esquecer jamais o Antônio Celso, me encontrou nos corredores da Globo um dia, assim: menino, você é do interior, você pegou pelas orelhas, você precisa perder a porta do interior, você precisa perder, menino, você tem uma voz boa, não precisa perder a porta. Então é assim, eu não acredito, eu acredito que o curso de radialista tem formado bons profissionais, tem trazido para o rádio uma garotada de sangue novo, de sangue bom, mas eu acho um pouco provável que você vai ter aquele naturalismo de volta para o rádio. Você não vai ter mais aquele profissional, como foi o Zé Bétio, como foi o Oswaldo Betil. Estou citando esses nomes que são os mais conhecidos. O Eli Correia, que veio do nada, começou do nada, chegou no rádio empurrando uma bicicleta, eu queria trabalhar aqui. E começou trabalhando na rádio. Você vê que até hoje é um dos maiores salários, é um dos maiores profissionais do rádio AM até hoje. Existem muitos outros nomes, mas esses não fizeram escolinha. Esses não tiveram escolha, esses se fizeram aqui, na cara do microfone. Eu não me considero um profissional de rádio. Eu gosto, eu sou um curioso. Eu vejo, você tem um horário assim, o que você acha que ficaria legal? Eu dou uma ideia. O meu programa hoje, o Show da Manhã aqui na Clube, ele foi um balão de ensaio. Ele veio com a programação toda quadradinha para ser seguida. Na segunda semana, eu vou quebrar essa programação, senão eu vou me matar. Aí eu pedi uma autorização para a direção da rádio para fazer do Show da Manhã um balão de ensaio também, permitir que o ouvinte pudesse pedir o que quisesse, e deu certo. Esses dias teve um ouvinte que pediu Bem-vindo Granda, um cantor mexicano, um bigodão, ele bigode que canta. Vamos tocar? Vamos tocar, porque o ouvinte quer ouvir naquele momento. Mas esse não gostou, aquele outro quer ouvir um Chico Rei Paraná. Tudo bem, teu WhatsApp, teu telefone, teu Facebook, tem tudo. Mas quem não quer pedir música, mas está ouvindo o rádio? Se ele não quer ouvir aquela música, ele tem outras opções, ele tem outras rádios. Mas aí ele acaba ficando preso ao estilo do comunicador. Então aí é que você fecha um todo, entendeu? Você tem que ser o carismático que toca a música que a pessoa pediu. Você tem que ser o carismático que está, como eu faço, primeiras horas aqui da Clube. Você traz aquela notícia que vai ser importante para o cara. Em São Carlos, por exemplo, não vai adiantar eu falar para o cara que a Marginal Tietê está com um engarrafamento de 15 quilômetros. O cara está aqui, ele quer saber se na cidade aquele buraco enorme que havia no centro da cidade foi tapado ou não, porque ele vai passar por lá, ele não vai querer arrebentar o carro dele lá. Entendeu? Então quando eu cobro às vezes aqui o prefeito, prefeito, bom dia, e põe o galo, e toca o galo pro prefeito, e vão falar, prefeito, o buraco tá lá ainda, vai fazer aniversário, o senhor está criando um metrô na cidade, o senhor não avisa nada, o metrô foi licitado, não foi licitado. Então quando a gente faz esse tipo de informação, mais pro lado da diversão, então você prende o teu ouvinte a ficar exatamente cativo, ele fica cativo, tá? Porque todo dia ele fala assim, será que, o que Indalécio vai noticiar hoje? Qual posição que o Indalécio tem? Então é isso que é o Show da Manhã, é isso que é o rádio precisaria trazer de volta, e é isso que eu joguei como um balão de ensaio para o Show da Manhã, e ainda bem, nesses 5 meses está dando muito certo. Garotada, fé, força, vontade, não vem para ganhar dinheiro, a não ser que você seja um bom vendedor. Se você for um bom vendedor, aí sim, vem para o rádio, venda o seu peixe, vai para o rádio, vai para a TV, venha mesmo para o rádio, é um meio mágico, você vai fazer muitos amigos, é um meio fantástico, tá? Eu posso contar, e até peço permissão aqui para contar, eu tenho uma grande amizade com esse moço que está gravando, com o Adriano, nos conhecemos já há um bom tempo, é um dos poucos amigos, eu posso colocaria até na mão do Lula, assim, os poucos amigos mesmo do meio de comunicação.
tá? O Adriano, Marcelo Renato, da DBC FM, irmão mesmo, irmão. Tanto que no dia que eu estreiei aqui, eu estava nervoso pra caramba, 14 anos fora do ar. Eu entrei aqui, a primeira pessoa que me mandou um zap falou assim: Dalés, parabéns, seu programa tá show, não sei o que e tal. Então isso aqui é gostoso, é você ter um amigo que realmente confia em você, né? E são poucos. E a minha grande sintonia com o meu programa, com o show da Mel, o programa não é meu, o programa é da rádio, mas a minha grande sintonia de estar no AM é porque eu trabalho com um operador. Eu acho um absurdo, né? O locutor do FM, ele está lá fazendo o programa dele, mas ele tem que ter uma tela para ele estar entrando e vendo o WhatsApp pessoal, vendo o Facebook, vendo vídeos do YouTube, senão ele morre de tédio, né? Eu acho um absurdo. Eu aqui, eu entro às 5 horas da manhã no ar, quando eu vejo, o relógio fica bem à minha frente, quando eu vejo é 15 para 7, eu olho para o meu operador lá, o Rony. Ô Rony, mas já? Ele fala, pô, mas já acabou o horário? Eu falei, já acabou. Então o Rony, a sintonia entre o operador, no caso aqui, eu dei a maior sorte do mundo, porque o Rony é um excelente operador, né? Aquele cara que brinca, que conhece de música. Eu falo, o João Mineiro e Marcelo, hoje vamos pegar uma boa, vamos pegar uma desonão agora, vamos desonão, então vai. Então essa brincadeira que tem que ser, que a gente faz fora do ar, que a gente consegue transportar essa alegria para o ar também. Garotada que quer vir para o rádio, conheça a Rádio AM, não pense que é só FM, não pense que é só aquela bagunça de FM. Isso é legal? É legal, mas venha conhecer o AM. Pega todas essas entrevistas que o Adriano tem feito, acompanhe uma a uma. Você vai ver grandes profissionais falando, profissionais que já estão nesse meio há muito tempo, que dão sangue por esse meio chamado rádio, onde muitos acabam morrendo fazendo rádio. Isso aqui entra na veia do cidadão que não sai mais, vira paixão realmente. Então você vê que às vezes o cara não está no ar, mas ele está trabalhando na produção, ele está trabalhando com comercial, ele está trabalhando com outra área. Mas o rádio, quando entra no sangue, garotada, pode vir que vocês vão gostar, é um meio super legal trabalhar. Moçada do blog, Adriano, muito obrigado por essa chance de deixar esse depoimento aqui. Os meus grandes amigos do rádio, né, se eu não citei alguém, por favor me desculpe. Aqui da Clube eu tenho, olha, fiz grandes amizades, revi grandes amigos aqui, como meu amigo Gilberto, do esporte, tem o Rocinho, operador, que outro dia veio cobrir uma folga, chegou aqui, praticamente estava de touca e de pijama, mesmo assim conseguiu conduzir o programa, pegando o programa de primeira. O meu operador, o Rony, é um menino fantástico, o irmão dele também ficou num tempo que o Rony se machucou, ficou no lugar dele. Então, para todos vocês, muito obrigado, você aí que acompanhou essa matéria, muito obrigado. Se você gostou, dá um likezinho aí, dá um apoio, tá? E para todos vocês, um grande abraço, muito obrigado por essa oportunidade. Valeu!